Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal que vai responder a sua pergunta: qual notebook comprar? Meu nome é Michael Thomas e no vídeo de hoje eu irei falar com você que não entende nada de notebook ou computador, ou quase nada, mas que neste momento precisa de um. De repente para utilizar em home office, ou de repente para um uso mais pessoal, ou talvez para estudos, né? Os contextos são vários. Fique comigo e vamos descobrir juntos para que serve afinal um processador, para que servem memórias, GPU integrada, dedicada. Eu vou te explicar da forma mais resumida e simples possível. Então, bora lá! Bem, se você é uma daquelas pessoas que na hora de comprar um notebook acaba assistindo alguns vídeos e ficando ainda mais confusa porque não sabe exatamente para que serve cada componente do notebook, se você é uma das pessoas, este vídeo é para você. A primeira pergunta seria: por que um notebook? Existem dois tipos básicos de computadores pessoais. Os desktops, que são computadores de mesa, desk é mesa em inglês, e nós temos também os laptops, que são computadores de colo, lap é colo em inglês, que são no caso os notebooks. A gente chama aqui no Brasil e em outros países de notebooks por uma questão cultural, mas internacionalmente, lá nos Estados Unidos, por exemplo, ele é conhecido como laptop. Os dois tipos de computadores, tanto desktop quanto laptop, possuem pontos negativos e positivos. Por exemplo, o desktop, ele pode ser melhor equipado pelo seu tamanho, então ele é maior, você pode incluir mais periféricos e também um melhor hardware, deixando ele mais potente. O problema é que ele é fixo, então você não pode movimentá-lo de um lado para o outro, assim como o laptop, limitando o usuário a um local fixo, um quarto ou um escritório, por exemplo. Por outro lado, o notebook é portátil e essa é a sua principal característica. Ele ocupa bem menos espaço e pode ser levado com você para onde você quiser, dentro da sua mochila, por exemplo. Além disso, você não precisará de uma tomada enquanto ele tiver carga em sua bateria. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Bem, agora você já sabe a diferença básica entre um desktop e um laptop, ou um notebook. Nesse vídeo, a gente vai falar especificamente sobre componentes de notebooks. Aliás, nesse canal, a gente só fala especificamente sobre notebooks. Nunca iremos falar sobre desktop. Never. Ever. E se você já está pensando em comprar o seu notebook, eu sugiro que você faça parte dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. É uma decisão muito inteligente porque através destes grupos a gente envia aí para você na palma da sua mão novidades, ofertas e cupons para que você não precise correr atrás da informação para comprar o seu notebook, e sim que ela venha até você. Tem links de convites aqui na descrição ou então no primeiro comentário do vídeo. Existem vários tipos de notebooks, com características e tamanhos diferentes. Alguns são finos, com design elegante e premium e compactos. Outros já são mais robustos, mais brutos, mais grandes, enormes, cheios de saída de ar e tudo mais. Nós não vamos falar nesse vídeo sobre os aspectos externos do notebook, como por exemplo a parte do design, a parte do acabamento. Nós iremos nos focar nas partes internas do notebook, que é o que gera mais dúvida. Se você achar de repente que é válido a gente trazer um outro vídeo aqui falando sobre os aspectos externos, como por exemplo saídas de ar, teclado, touchpads, conexões e toda essa parte mais externa do notebook, deixe aí nos comentários pra gente saber. Vamos começar pela tela, que é a sua comunicação visual com o computador. Parece algo simples, mas existem muitos diferentes tipos de tela. Dependendo da sua necessidade, é a tela que você vai escolher. Um fotógrafo, por exemplo, já vai ter que optar por uma tela um pouco mais complexa, né? Que tenha uma melhor fidelidade de cor, com uma resolução alta, né? Para ele ter mais detalhes na imagem e também um brilho legal. Por outro lado, uma pessoa que utiliza o notebook para digitar texto, para navegar na internet e não é tão crítico, tão exigente quanto a qualidade de imagem, pode facilmente optar por uma tela mais simples e assim economizar um cash money. Tudo depende mais do usuário, né? Aquilo que a gente insiste aqui no canal. Cada pessoa busca um tipo específico de notebook que se adeque ao uso que ela faz desse notebook. Como tudo na vida, você precisa saber o que você busca. Para sermos breves e diretos, podemos dizer que uma tela possui as seguintes características principais: a resolução,
que é basicamente a quantidade de detalhe na tela, na verdade, a quantidade de pixels na tela. Cada pixel é um ponto. Quanto mais pixels na tela, mais detalhe essa tela pode exibir. Atualmente no mercado nós vamos ter as telas HD, que são as mais básicas que circulam por aí, que vão ter uma resolução de 1366 pixels de largura por 768 pixels de altura. E aí nós vamos ter as Full HD, então com uma maior quantidade de pixels, 1920 pixels de largura por 1080 pixels de altura. Em notebooks mais raros e caros, nós vamos ter a resolução 4K, que é 4 vezes maior do que uma resolução Full HD. E aí nós vamos ter uma resolução de 3.840 pixels de largura por 2.160 pixels de altura. E aí é aquela resolução Ultra HD. As telas 4K, porém, não são tão populares ainda. Elas estão chegando no mercado agora, provavelmente vão se popularizar ao longo dos próximos anos, mas ainda são um item de luxo em notebooks especialmente, né? Costumam ser muito caras. Um outro ponto sobre a tela é o ângulo de visão. Alguma vez você já teve que pedir para um amigo seu abaixar ou levantar um pouquinho a tela porque as cores estavam negativadas ou então lavadas na tela do notebook? Isso é uma característica das telas TN. TN vem de Twisted Nematic. E é um tipo de tela que, se você olhar de outros ângulos, as cores vão se alterar. Você tem que olhar a tela de frente para você ver as cores da melhor forma possível. Uma outra característica desse tipo de tela é que elas não possuem uma boa fidelidade de cor também. Então, se você é uma pessoa que trabalha na área gráfica, como eu citei anteriormente, fotógrafos, por exemplo, pode ser que uma tela TN não agrade tanto. E aí, um pouco mais caras, nós temos as telas IPS. IPS vem de In-Plane Switching. Existem muitos materiais na internet que explicam esses diferentes tipos de tela e como que funciona ali. Nós não vamos entrar nesse ponto muito técnico, beleza? Mas na teoria, este tipo de tela IPS ou outras paralelas não apresentam variações de cores dependendo do ângulo que você olha para essas telas. Então você pode olhar de baixo, pode olhar de cima, pode olhar dos lados, que as cores vão se permanecer iguais. Como eu falei, existem outras tecnologias paralelas à IPS. A Samsung, por exemplo, não utiliza IPS, ela vai utilizar sempre a tecnologia PLS, que é paralela, tem a mesma função, mas é própria da Samsung. Outras marcas vão utilizar, por exemplo, na especificação VA ou então Wide View, para indicar que são telas que não apresentam essas variações de cores dependendo do ângulo de visão. Mas existem outros detalhes ainda relacionados à tela, como por exemplo a intensidade do brilho da tela. Algumas possuem mais de 300 nits, outras possuem perto de 200 nits. Quanto mais nits, mais intenso é o brilho, melhor para visualizar a tela em ambientes claros. Também tem o contraste da tela, né? A diferença entre o preto e o branco, que acontece ali no meio. Telas HDR, por exemplo, possuem um alcance dinâmico maior. Tem ainda a taxa de atualização de quadros da tela. Por exemplo, se você for utilizar o computador para um uso cotidiano, do dia a dia, uma tela de 60 Hz, ou seja, atualizando ali 60 vezes por segundo a imagem, pode servir para você. Porém, durante uma jogatina, por exemplo, durante games, é importante ter uma tela que atualize ali 140 Hz, talvez, né? Que tenha 140 Hz, ou seja, que atualize 140 vezes por segundo. Então, mais uma vez, depende do uso da pessoa. Eu não vou me aprofundar aqui nos termos técnicos e siglas e tudo mais, porque o objetivo dessa conversa é falar com quem é mais leigo no assunto, ou seja, que são pessoas boas em outras coisas. Então, caso você tenha interesse em saber mais informações sobre essas tecnologias e siglas e tudo mais, a gente vai deixar um link para você aqui no izinho que vai te levar até um artigo que vai te satisfazer nessa sua curiosidade. Vamos falar agora sobre a bateria. Afinal, a bateria é um dos itens mais importantes em um notebook. Alguns notebooks vão ter baterias que vão durar mais tempo, ou então vão ser carregadas mais rapidamente que as baterias de outros notebooks. E aqui nessa parte de bateria vale ressaltar uma coisa: a duração da bateria está totalmente ligada com a forma que a pessoa utiliza o notebook. Tarefas muito pesadas, como por exemplo edições de imagens, de vídeos, games, por exemplo, ou então outras tarefas complexas, vão precisar de mais energia para serem executadas. E nesse caso, a bateria vai durar menos. Já tarefas mais leves,
vão exigir menos energia e, consequentemente, a bateria vai durar mais. Por isso que vale a pena ficar de olho sempre nos nossos testes de bateria que a gente faz nos reviews dos modelos que a gente traz aqui no canal. Vale muito a pena. Uma dúvida que é muito comum: eu posso ou não posso utilizar um notebook ligado na tomada? Claro que sim, é preferível. Quando você utiliza o notebook ligado na tomada, não é a bateria que está sendo utilizada, e sim a energia que vem direto da tomada é que está sendo utilizada pelo seu notebook. Nesse caso, se você tiver com o notebook fora da tomada, aí sim a bateria que vai estar sendo utilizada e perdendo ciclos de vida, morrendo aos poucos. Vai demorar, mas com o tempo ela vai, não viciar, digamos assim, mas ela vai perdendo ciclos de vida até que vai chegar no momento em que ela não vai carregar mais. Mas isso demora, um desgaste natural da bateria. Então use o seu notebook na tomada sempre que puder. Agora vamos falar sobre os processadores. E aqui começam os nomes que as pessoas têm medo. Mas calma, não é assim algo tão complicado. Na verdade é, mas eu vou explicar de uma forma que você vai entender. O processador, também conhecido como CPU, sigla que vem de Central Processing Unit, que significa Unidade de Processamento Central, é o cérebro do computador, ou um dos cérebros. Ele faz os cálculos da coisa toda. Quando você faz uma ação no computador, há um processamento necessário para que se chegue no resultado que você espera. Quanto mais potente o processador, mais coisas ele pode fazer em um período de tempo. Quando você demanda muito processamento deste cérebro, as ações ficam em uma espécie de fila para serem executadas. Por isso que quando você está no seu computador lá e demanda muito processamento, abre muita coisa ao mesmo tempo, começa a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, o computador começa a travar, começa a ficar mais lento. Isso porque há muitas ações na fila para serem executadas e o processamento não está dando conta. Se você tem um processador potente, essas ações vão ser processadas mais rapidamente e assim você vai poder executar um volume maior de ações, sem lentidões e sem parar. Agora a pergunta é: todo mundo precisa de um processador potente? Aqueles processadores que não forem os melhores vão causar travamentos? E a resposta é não. Se você for uma pessoa que trabalhe com tarefas leves, você não vai precisar de um super processador para isso. O que são tarefas leves? Edições de texto, edições de planilhas, alguns joguinhos leves, como por exemplo Paciência, ou então outro jogo em 2D, navegação na internet, assistir alguns vídeos. Essas são tarefas leves. E o que são tarefas pesadas? Tarefas pesadas são aquelas que envolvem modelagem em 3D, são aquelas tarefas que envolvem edições de imagens ou edições de vídeos, ou então, de repente, algum tipo de programação avançada, ou então um tipo de sistema que envolva muitos usuários, que tenha um volume de informação muito grande. Esses tipos de tarefas são consideradas pesadas. Nesse caso aqui é o mesmo esquema da tela, tem muita coisa técnica envolvida. Se você quiser saber mais ou menos os processadores que estão no mercado atualmente, eu sugiro que você assista alguns vídeos que nós já fizemos falando especificamente sobre processadores de nona, de 10ª geração da Intel. Então é um papo bem denso e é bem possível que no futuro nós tenhamos novos vídeos falando exclusivamente sobre processadores novamente. Se você quiser conferir os vídeos que a gente já fez falando sobre isso, você pode acessar através do izinho aqui no canto ou então pelos links na descrição, como sempre. E para você não perder os vídeos que a gente venha a postar falando sobre isso, é importante que você seja inscrito no canal e também que tenha ativado o sininho, assim você não perde nenhuma novidade. Vamos falar agora sobre a GPU, sigla que vem de Graphic Processing Unit, que significa Unidade de Processamento Gráfico, ou chips de vídeo, que são responsáveis pelo processamento do vídeo propriamente, ou seja, as GPUs geram as imagens. Os processadores sobre os quais eu comentei agora há pouco, na parte do processamento central, normalmente vem acompanhado também com uma GPU integrada, ou seja, uma unidade de processamento gráfico integrada. Para a maioria das tarefas do dia a dia que nós realizamos, como por exemplo exibir os programas, as interfaces dos programas na tela, assistir alguns vídeos, ver fotos e tudo mais, essa GPU integrada dá conta. Para esse tipo de tarefa, beleza, dá conta. Então são processadores integrados que são responsáveis por processar o vídeo
básico do computador, né? Basicamente todo processador vem já com essa GPU integrada, como se fosse um coprocessador, um parceiro, uma parceria, uma broderagem entre dois processadores. Mas algumas vezes nós precisamos realizar tarefas que exigem mais processamento de vídeo. Nesse caso, vamos necessitar de um segundo chip, a GPU dedicada. Dedicada no nome porque ela é justamente dedicada ao processamento gráfico. Tem até uma memória dedicada especificamente para armazenar informações gráficas que estão sendo processadas. Quanto mais poder de processamento e quanto mais memória dedicada esse chip de vídeo, essa GPU, tiver, mais capacidade ela vai ter de gerar gráficos mais complexos. Em outras palavras, imagens mais complexas. Só que GPUs dedicadas não estão presentes em todos os notebooks vendidos por aí. Elas estão presentes em notebooks dedicados a tarefas que exijam esse processamento de gráfico mais aprimorado. Um exemplo são os notebooks gamers, porque os notebooks gamers são notebooks próprios para jogos. Jogos são programas que exigem um processamento gráfico bem intenso. Então, no caso, é lógico que todos os notebooks gamers virão sempre com GPUs dedicadas. Estes notebooks gamers geralmente possuem CPUs e GPUs muito mais potentes e também mais memória, assim como mais armazenamento. Por quê? Porque games são alguns dos aplicativos mais pesados que existem. Claro que existem jogos bem levinhos, mas existem jogos extremamente pesados. Dê um exemplo de jogo pesado. Crysis. Eles geralmente também custam mais caro e possuem baterias não tão duradouras. Isso porque eles gastam muita energia, então a bateria não aguenta tanto. E são destinados a um uso ligado na tomada. É sempre recomendável que você jogue ligado na tomada, porque ele vai ter um desempenho muito melhor e não vai acabar a bateria. Errado não tô. Games exigem um alto poder de processamento e uma grande quantidade de memória para poder rodar bem. Mas por que será que notebooks gamers são tão grandes e cheios de saídas de ar? Porque, ora, processadores potentes esquentam muito mais e necessitam de um sistema de refrigeração todo mais trabalhado, mais robusto, mais potente também, para tirar esse ar quente dentro do notebook, assim mantê-lo refrigerado. Existem também notebooks que têm um aspecto fino, que são compactos e são potentes. Nestes casos, as empresas utilizam outras tecnologias que fazem com que o notebook não esquente em um ponto excessivo. Só que essas tecnologias às vezes acabam encarecendo um pouco o produto, então tem tudo isso. Vamos falar agora sobre memórias. Além daquela memória que eu citei anteriormente ali na parte da GPU, que é uma memória dedicada ao armazenamento de informações utilizadas no processamento de vídeo, nós temos também a memória RAM, que é a memória de acesso aleatório responsável por armazenar informações usadas nos processamentos do computador. Ela geralmente não tem tanto espaço de armazenamento, mas o foco aqui é velocidade, galera. Essa memória só vai guardar informações essenciais para o processamento do computador. E, para não atrasar esse processamento, ela precisa guardar e liberar informações de forma muito rápida. Não é nesta memória que você vai guardar os seus arquivos pessoais, como fotos, vídeos e os seus games e músicas, etc. Essa memória serve somente para agilizar as coisas e armazenar apenas informações que estão sendo utilizadas no momento em que o computador está ligado. Bem, agora que sabemos disso, sabemos também que quanto mais memória RAM o seu computador tiver, mais fácil será o manuseio das informações entre o processamento e a memória. O processador vai poder guardar ali as informações para ele usar. E assim, mais tarefas você vai poder deixar em andamento ao mesmo tempo. Mais coisas abertas você vai poder deixar ao mesmo tempo. Diz aí, você trabalha com vários programas abertos ao mesmo tempo? Trabalha com várias abas abertas ao mesmo tempo? Além de você ter um bom processador para processar várias ações de forma rápida, é bom você ter também uma boa quantidade de memória RAM para manter armazenada ali a informação do que estiver sendo executado, como por exemplo as informações das abas abertas e dos programas abertos. Dessa forma, quando você clicar numa aba, você não vai ter que esperar carregar todas as informações lá do HD novamente. Vai ser carregado de forma rápida
porque já estava na memória RAM. Falando em HD, vamos agora falar do armazenamento. O armazenamento, agora sim, definitivamente, é a memória que você vai utilizar para salvar os seus arquivos. Claro que lá vão ter arquivos do sistema salvos também. O Windows ou o Linux ou qualquer que seja o sistema operacional fica salvo no HD também juntamente com os seus arquivos pessoais. Só que o armazenamento geralmente possui uma velocidade menor de transferência de arquivos. Então dá para salvar muita coisa, mas demora para buscar essa informação lá e então utilizá-la. Atualmente nos notebooks nós temos dois tipos principais de armazenamento: os HDs e os SSDs. Qual é a diferença? O HD é um equipamento grande, pesado, com um disco dentro. É nesse disco que ficam as informações. Quando ele está em uso, o disco precisa girar para essas informações serem gravadas e carregadas, e nisso causa-se uma vibração e também alguns ruídos sonoros. A vantagem é que o espaço no HD é mais barato. Para resumir, no HD você vai ter então uma transferência lenta de arquivos, porém uma grande capacidade de armazenamento. Os HDs geralmente possuem 1 TB, 2 TB de espaço de armazenamento. Já os SSDs, apesar de terem um espaço um pouco mais caro, eles possuem uma grande vantagem: a velocidade. O espaço é mais caro porque ele é menor, mais rápido e mais eficiente. Então é muito comum a gente encontrar aí em notebooks SSDs entre 128 a 512 GB. Então 128, 256 e 512 são as quantidades de memória mais comuns. Existem notebooks com SSDs de maiores capacidades, mas geralmente ficam ali nas categorias mais premiums e mais caras. Algo que é muito comum as pessoas fazerem para economizar é comprar um notebook com um HD de fábrica, mas que possua uma conexão M2. Uma conexão M2 te permite, entre outras coisas, instalar um SSD do tipo M2. Então você compra um notebook com um HD sem o SSD e instala o SSD depois. Mas fica o aviso, né? Se você não tem muita experiência em abrir notebooks, instalar os componentes ali e tudo mais, eu sugiro que você deixe na mão de quem manja. Então é isso, galera. A gente não vai entrar em detalhes sobre a câmera porque muda muito pouco de uma para outra. Geralmente, entre todos os notebooks, praticamente, nós vamos ter câmeras com resolução de 720p. Lembra que eu falei no início do vídeo? 720p são 720 pixels de altura por 1280 de largura. E aí, a dica é que você realmente veja os testes feitos nas câmeras dos notebooks para você ter certeza que vai ter uma imagem que te agrade. Eu espero que esse vídeo tenha clareado a sua visão sobre estes itens indispensáveis de serem analisados durante uma compra. Esse vídeo foi uma sugestão de um de nossos seguidores, na verdade vários seguidores. Então fica aí um convite para você deixar outras sugestões de outros vídeos aqui na descrição, no comentário, né? A dica de ouro aqui é: prepare-se, saiba bem que tipo de usuário você é. Assim você vai saber exatamente o que buscar. Esses dias veio um cara aqui no comentário falando que achava uma facada pagar R$5.000 em um notebook sem GPU dedicada, apenas com GPU integrada. Mas era um notebook premium, galera. Nem sempre o preço do notebook tem a ver com a potência do notebook. Sofisticação, portabilidade, duração de bateria, entre outras coisas como o acabamento premium e tudo mais, de alumínio, etc., são itens que também encarecem o notebook. E nem todas as pessoas buscam um notebook potente. Às vezes buscam um notebook bonito, moderno, portátil, fino. E no Brasil já viu, né? Adiciona ali uma tecnologia a mais e o salto no preço já pode ser bem grande. Eu vou ficando por aqui. Foi uma longa conversa, porém uma conversa muito prazerosa. Eu espero que você tenha curtido, assim como eu. Se você curtiu, deixa o seu like e o seu gostei aí embaixo do vídeo. Se inscreva no canal e ative o sino para você não perder as novidades que postamos por aqui. Nós vemos você no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá.